Salve rapaziada, Eren Concarro aqui e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né? Porque eu vou acabar falando algumas curiosidades, não, né? Uma teoria minha, assim, sobre o protagonista de Pop Playtime. Uma coisa que eu reparei quando assisti a live de gameplay, né, do Pop 5, é tipo assim, como eu não fiz o roteiro desse vídeo, eu vou falar só umas coisas aleatórias que eu percebi e tipo assim, talvez no fundo seja uma teoria, pá. Vocês já repararam que o protagonista tem uma resistência sobre-humana do caralho? Tipo assim, ele já caiu de elevador e continuou vivo. Sobreviveu ao acidente do trem e continuou vivo. Fora os trocentos danos que ele leva e a falta de necessidade que ele tem em se alimentar, já que todo mundo se alimenta para o Playtime, menos o 1006 e o protagonista. Nesse novo capítulo, se vocês reparar bem, tem uma parte que parece meio que o protagonista volta do mundo dos mortos, porque ele leva a mão do 1006 atravessa o peito dele, né? E tipo assim, ele cai e depois volta à vida, tipo, bom. Você até pode dizer, não, foi aquele bonequinho feio lá que trouxe ele de volta à vida, mas não, porque tipo assim, a mão atravessou o peito dele, velho. E a única coisa que aquele bichinho fez foi dar um choque nele. Ou seja, ele não necessariamente trouxe de volta à vida, quem trouxe de volta à vida foi o próprio protagonista. Ufa! Pensei que você já era. Ele se auto-ressuscitou por aí. Você até pode dizer que não foi fatal, mas mano, tipo assim, o Hug Hug levou o mesmo dano e ele morreu. A Kissimmee também levou o mesmo golpe e morreu, só o protagonista continuou vivo. E naquela cena que tem o 1006 levando um corpo e jogando lá dentro daquele líquido de papoula, aquele gel de papoula, aparentemente não é o nosso protagonista. Pode ser a Pop, talvez, ou talvez pode ser alguma memória, não sei, de outros personagens, pá. Ou do nosso próprio protagonista sendo levado, mas tipo assim, não faz sentido ser o protagonista, porque depois que essa cena corta, mostra o nosso protagonista no chão, no exato lugar onde ele estava. Ou seja, o 1006 não ia levar o corpo dele, ressuscitar e jogar lá de novo. Aí fica uma dúvida muito grande, nosso protagonista, ele é um experimento? Não, aparentemente, até, pelo que foi mostrado até agora, o nosso protagonista não é um experimento, ele é um ser humano. Todo mundo vê ele como ser humano, mas o fato dos bonecos de Playtime não falarem o nome dele chega a ser esquisito. Eu penso assim, possivelmente o nosso protagonista não é 100% humano. Como a gente bem sabe, o 1006 consegue transformar pessoas em brinquedos, agora que foi mostrado lá no RG do Pop Playtime. Ou seja, quem garante que o nosso protagonista não seja modificado geneticamente? Eu parei pra pensar aqui também se todas as mortes do jogo forem canons, porque cada vez que você morre no jogo, aparece uma mensagem lá pedindo pra você ressuscitar, alguma coisa assim. E nessa cena específica, quando o protagonista é perfurado pelo 1006 ele morre, aparece exatamente essa mensagem. Ou seja, talvez todas as mortes do protagonista na gameplay que você tá jogando sejam canônicas de certo modo, já que ele sempre morre e volta. E nesse capítulo também é muito explorado a questão de imortalidade. Tem um documento lá falando disso. E se, na verdade, o 1006 seja imortal, ele não morre. Se ele morrer, ele volta. Ele não precisa comer nem beber água. E o nosso protagonista também. Mas aí fica a dúvida. O nosso protagonista possivelmente era algum funcionário. Ele é um funcionário. Já foi dito que ele é um funcionário. Mas ele era o quê? Ele era um cientista? Ele trabalhava, sei lá, limpando o chão, essas merda? Ou ele era um experimento também? Fica muito, muito assim, muito difícil saber exatamente o que ele é, já que o cara literalmente é sobre-humano para um caralho, mas ele não é um experimento. Fora alguns detalhes também, tipo a Pop chamando ele de anjo e o novo apelido que ele ganhou nesse novo jogo, né, o açougueiro da Playtime. Ou seja, o nosso protagonista possivelmente ele é um ser humano normal, mas com algum gene modificado. Agora nesse capítulo foi revelado a questão de clonagem, essas coisas. Possivelmente a Pop não é filha do Elliot, ela é possivelmente um clone da filha do Elliot. Isso aqui não foi dito em nada, até eu estou porra, eu não consigo falar essa merda. Possivelmente é uma teoria minha, nossa que frase ridícula. É uma teoria minha, eu possivelmente acho que a Pop é a clone da filha do Elliot, assim como aquela bonequinha lá do cabelo, aquela clone lá da outra menina lá, é tipo assim. Possivelmente nosso personagem é um clone, ou sei lá, existem vários protagonistas e quando um morre aparece outro. Eu acho meio difícil isso acontecer. Mas o fato do nosso protagonista não ser uma pessoa normal já é claro, quase que confirmado. Ele simplesmente pulou de um trem em movimento e continuou vivo. Só ficou um pouco mancando. Fora que o cara literalmente se ressuscitou. Ele literalmente morreu e voltou, velho. Só queria olhar mesmo esses detalhes aqui que eu tava um pouco curioso pra saber. Se você tem alguma teoria ou alguma dúvida, assim, exatamente igual a minha, tipo, do que caralhos é o protagonista, coloque aí nos comentários pra gente discutir. Mas é um negócio muito interessante, velho.
de todos os personagens de Poppy Playtime, o mais misterioso é o nosso próprio protagonista, cara. Ninguém sabe o nome dele. A única coisa que a gente sabe é que ele era um funcionário e que ele tem uma resistência pra porra, fora que ele não precisa comer e nem se alimentar. E também o fato dele não sangra. Quando a mão do 1006 atravessa o peito dele, não sai uma gota de sangue. No chão não tem nada de sangue, ou seja, o desgraçado não sangra. Tinha até algumas pessoas falando que o nosso protagonista poderia ser aquele cientista lá do ARG de Poppy Playtime, mas não faz muito sentido porque o Chan, que é aquele Oogie Oogie vermelho, pega ele e tipo assim, quando o Chan olha o nosso personagem, ele não reconhece. Ou seja, é a primeira vez que o Chan olha o nosso personagem, ou seja, aquele cientista que foi capturado não era o nosso personagem. Porque se fosse, o Chan já teria reconhecido ele, não teria tentado atacar. Ou seja, aquele cientista do ARG de Poppy Playtime não é o nosso personagem. Eu só fico pensativo com uma coisa, e se na verdade o protótipo, ele é a base pro nosso protagonista? Tipo assim, o protótipo, o próprio nome dele já diz, ou seja, ele é um protótipo, ele é a base de alguma coisa, ele é a base de quê? Pelo que foi dito no próprio capítulo, o sucessor ao 1006 é o 1007, a Poppy. Ou seja, se na verdade com o estudo do 1006 foi para deixar uma pessoa imortal, e eles conseguiram fazer isso no nosso protagonista. Ou seja, o protótipo, o 1006, ele é a base e o nosso protagonista, ele é a versão final do protótipo. Ele é tipo assim, a versão melhorada. Ele é um ser humano que basicamente é imortal. Um ser humano totalmente normal por fora, mas por dentro ele é modificado. Seria interessante eles abordarem mais essa parte do protagonista no próximo capítulo, né, o capítulo 6. Porque, tipo assim, pelo que eles mostraram agora, o nosso protagonista realmente, tipo assim, ele é muito... Não é irrelevante a palavra, ele é jogado, tipo assim, foda-se, ele é um funcionário, tá lá, foda-se, joga com ele aí. Tipo assim, o passado dele não foi esclarecido totalmente. E o jogo não pode acabar sem dar um crédito, sim, pro protagonista. Mas aí, o que é que você acha? Você acha que o nosso protagonista realmente é imortal? Ele é, tipo assim, a versão final do protótipo? Ou você só acha que isso aí é só negócio pra gameplay mesmo, que não tem relevância nenhuma, o fato dele morrer e voltar? Deixa aí nos comentários, valeu rapaziada, é nóis!